interior do seu corpo com os olhos fechados. Posso me expandir, entrar dentro do paciente e ver tudo naquela pessoa, de todos os lados, ao mesmo tempo. Posso fechar os olhos, por exemplo, tocar o seu lado com a minha mão e examinar as condições do seu fígado. Será que as moléculas da minha mão são olhos capazes de ver? Não. Ainda assim, posso ver através do corpo do paciente, ou do corpo de qualquer pessoa, em qualquer lugar que me concentre. Num mundo ainda impregnado de preconceitos materialistas e cartesianos, fica difícil acreditar em experiências testemunhadas por pessoas como Kyriakos Markides. No entanto, para o bem do desenvolvimento científico, da ciência dialética, ele e muitos outros pesquisadores vêm se dedicando a comprovar que fenômenos assim são mais comuns do que se pensa. O médium Gilberto Arruda, do lar de Frei Luís, é outro que, quando recebe o espírito de Frederic von Stein, em sessões de incorporação para a cura, consegue enxergar órgãos no corpo de enfermos a serem tratados. Enfim, são fenômenos que apenas antecipam, em linhas gerais, as técnicas e aparelhagens que serão desenvolvidas mais cedo ou mais tarde pela humanidade. Nesse sentido, a literatura espiritualista apresenta episódios sobre informações e aparelhos trazidos do astral que, inicialmente inimagináveis para o senso comum, mais tarde acabariam desenvolvidos pela ciência, e apontados como descobertas revolucionárias. A médium inglesa Elizabeth Esperance cita duas invenções que foram antecipadas para o seu grupo de efeitos físicos pelo espírito Nur Stafford. A primeira foi quando, ao debater com os presentes as propriedades do som, descreveu em seus menores detalhes um aparelho capaz de transmitir as ondas sonoras a distâncias ilimitadas. Esse aparelho, dizia ele, bem depressa será conhecido no mundo inteiro. De fato, poucos anos depois, em 1876, esse aparelho, que revolucionaria as comunicações humanas, seria inventado. Não tivemos necessidade de viver muitos anos para vermos espalhados pelo mundo inteiro o telefone descrito por Stafford. A segunda invenção anunciada por esse espírito foi a de um aparelho que ele chamou de Designograph, capaz de reproduzir numa parte do globo, por meio de combinações elétricas, os caracteres de escrita que uma pessoa fizesse num papel colocado na outra parte. Por esse meio, desenhos e planos poderiam ser fielmente transmitidos de um a outro extremo do mundo. Pouco mais de 25 anos depois dessa predição, seria inventada, em 1902, a telefotografia. Aparelhagem que só viria a ser amplamente usada após 1925, principalmente por jornais e revistas, e que se constituiria na base tecnológica para o surgimento, já no final dos anos 1960, dos primeiros modelos de fax. Por sua vez, o delegado de polícia Rafael Ranieri testemunhou numa reunião no Rio de Janeiro, no final dos anos 1940, a materialização de um equipamento inusitado que, a despeito de suas potencialidades incríveis, de permitir a penetrabilidade no corpo humano e a visualização nítida de várias partes do seu interior guarda semelhanças com os aparelhos eletrônicos de ultrassonografia, que ganharam o mercado nos anos 1970, e com os tomógrafos computadorizados, desenvolvidos a partir de 1998, que registram o organismo em funcionamento com detalhes impressionantes. A revelação para Ranieri se deu numa reunião de materialização para a cura com o médium Peixotinho, no grupo espírita André Luiz, na qual estavam mais de 25 participantes. De repente, surgiu uma entidade resplandecente, que se aproximou de uma senhora e colocou-lhe no peito um aparelho estranho. Parecia um bolo feito numa forma semelhante à concavidade de um prato fundo, portanto quase um disco, gelatinoso, de cor verde clara, e transparente. O delegado testemunhou então algo inusitado, colocou o estranho aparelho no peito da senhora,
e como por um passe de mágica pudemos ver-lhe o interior do corpo como se contemplássemos peixes em um aquário. Lá dentro palpitava o coração, viviam os pulmões e corria o sangue nas artérias e nas veias. Tudo visto com perfeita nitidez, num espetáculo que durou vários minutos. Ainda não voltáramos de nosso assombro quando a entidade mergulhou uma das mãos através do aparelho, ficando parte da mão no interior do corpo da senhora e o resto para fora. Em gestos compassados, o espírito retirava a mão e tornava a mergulhá-la. De cada vez que retirava trazia nos dedos certa matéria escura que lançava no ambiente e se dissolvia. Ranieri comparou o aparelho a um perfeito raio-x, sem instalação elétrica. À época, já existia radioscopia, aparelhagem em que apareciam imagens em movimento de órgãos, com o concurso de raios-x, mas com o posterior desenvolvimento tecnológico, cheguei à conclusão de que o aparelho visto pelo delegado estava muito mais para equipamentos de ultrassonografia ou de tomógrafos computadorizados. Aparelhos que certamente serão aperfeiçoados a ponto de um dia permitir, quem sabe, aberturas no corpo humano para a realização de cirurgias. Outro equipamento que apresenta semelhanças com a ultrassonografia e a tomografia computadorizada seria utilizado pelo espírito materializado conhecido como Dr. Adolf Fritz, que foi em sua última vida na Terra, na virada do século XIX para o XX, um médico alemão e pai de Sheila, um dos espíritos que costumavam se materializar nas sessões com Peixotinho. O uso desse equipamento inusitado é relatado por Angélica Leri Torres, que, com a filha Anísia Angélica adoentada, sem causa aparente, participou de uma reunião para cura realizada na cidade fluminense de Macaé, em 1955. Segundo ela, houve muita coisa bonita, com alguns espíritos inteiramente luminosos, como se fossem lâmpadas fluorescentes, andando por entre as pessoas. Um deles era Fritz. Ao se acercar de Anísia, ele perguntou se havia outros médicos na sala escura. Por coincidência tinha um médico espírita, um protestante e um católico, relembra Angélica. Assim que os três chegaram perto da maca onde se encontrava a menina, Fritz tirou, como se fosse de um bolso, um artefato parecendo de plástico e estendeu aquilo na barriguinha dela. A surpresa, através do inusitado aparelho, podiam observar o interior do corpo de Anísia. Viam-se os intestinos, o fígado, como se fosse uma radioscopia, e tudo estava iluminado, conta a mãe. Em seguida, Fritz perguntou aos três colegas da Terra o que estavam observando. Segundo seus diagnósticos, ela tinha o apêndice muito crescido e deveria ser operada. E o espírito Dr. Fritz riu e disse que não a operaria. O apêndice está muito crescido, mas não está inflamado. Vou apenas reduzi-lo. Dito e feito. Ele tirou, então, do bolso, uma lâmpadazinha como as que temos aqui. Ele virou a lâmpada para cima e colocou luz azul, luz vermelha, e depois desceu, e aquela luz atravessou, indo direto sobre o apêndice dela. E a gente vendo o apêndice encolhendo, até que ficou mais ou menos com 1 centímetro, afirma Angélica. O professor Diogo Hermógenes foi outro a testemunhar uma rica experiência do gênero, no início dos anos 1980, num grupo espírita comandado por um coronel do exército que promovia trabalhos de materialização em São Lourenço da Mata, em Pernambuco. Feita a prece de abertura, ele escutou um barulho dentro da cabine mediúnica. Eram os médicos do espaço precipitando seus instrumentos cirúrgicos dentro de um recipiente. Depois a cabine foi se iluminando, e a cortina se abriu, saindo uma figura imponente, com uma vestimenta oriental. Tinha um turbante com uma pena, vinha com uma imponência, com uma pose admirável, como se estivesse levitando. O espírito materializado trazia nas mãos uma bola que parecia uma nuvem. A bola tinha 3 fontes de luz nas cores branca, azul e vermelha, que trocavam de posição e aumentavam e diminuíam de intensidade.
Após passar aquele estranho aparelho pelas costas de alguns dos presentes, inclusive de Hermógenes, o ser oriental se aproximou da mulher do professor, Maria Bicalho de Andrade, fazendo o mesmo movimento, mas sem tocá-la. Depois aquela entidade botou a mão sobre a cabeça dela. Ela me disse que a mão dele pesava como se fosse uma tonelada. De repente, o espírito fez o caminho de volta, retornando à cabine. Foi quando se deu uma das cenas mais indescritíveis já vistas por Hermógenes. Chamado para entrar no gabinete, lá estava uma mulher deitada, para tratamento espiritual. Aquela nuvem cambiante, em forma de bola, estava dentro da moça. O professor continuava a ver os pontos de luzes coloridas mudando de posição e de intensidade, com o corpo vazado pela bola. Aquilo foi muito bonito. Outros exemplos de como a espiritualidade caminha à frente da ciência terrena estão em livros psicografados por Chico Xavier, como Missionários da Luz, lançado em 1943, em que o espírito André Luiz antecipa detalhes do mapeamento genético. Embora a estrutura básica da molécula do DNA só viesse a ser decifrada em 1953, na década de 1940 já ferviam discussões científicas sobre a composição hereditária dos seres humanos. Mas eram informações obviamente restritas a uma cúpula científica. O modesto médium brasileiro, porém, do interior de Minas Gerais, registrou ensinamentos que mais lembrariam debates sobre engenharia genética do final do século XX. É bom lembrar que Chico Xavier, que psicografou esses ensinamentos, tinha formação educacional de nível primário incompleto e jamais poderia ter uma noção mais técnica sobre o assunto. Ao discorrer sobre o processo de reencarnação, o espírito André Luiz repete a aula que recebeu sobre preparativos de nascimento de um espírito, conhecido como Segismundo, em determinada família. Os guias do astral estudavam então seu mapa kármico, que chamaram de gráfico referente ao organismo físico que receberia no futuro e que indicava imagens da moléstia do coração que ele, por débitos kármicos, deveria sofrer em idade madura. O que mais me impressionou nessa aula sobre preparativos para a reencarnação de alguém foi a intimidade dos espíritos guias ao analisar os mapas cromossômicos dos futuros pais de Segismundo. Detalhes sobre os quais André Luiz, convidado para essa aula de fisiologia humana ao observar aqueles mapas, confessaria sua ignorância, em vão procurava compreender aqueles caracteres singulares, semelhantes a pequeninos arabescos, francamente indecifráveis ao meu olhar. Essa passagem sugere que ele estava, na verdade, observando detalhes da estrutura genética que só uma década depois seria descoberta. E diante da incompreensão de André Luiz, um de seus instrutores acentuou, este não é um estudo que você possa entender, por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor de nosso amigo Segismundo, com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. A continuidade desses ensinamentos dados a André Luiz, nos anos 1940, demonstra paralelos com o que seria revelado bem mais tarde, já na década de 1970, no lar de Frei Luiz, pelo médico do espaço Frederic von Steiner Paulo César Fructuoso e a outros médicos terrenos, quando esse espírito se referiu a mapa kármico de doenças. Essa similaridade fica bem clara quando o instrutor de André Luiz discorre sobre a forma física que teria Segismundo ao encarnar, para que pudesse vivenciar todas as provas necessárias ao resgate de karmas negativos. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais preexistentes nas lições e conflitos presentes. Pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas,
Ambientes hostis constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. Em vista disso, o mapa alusivo a Segismundo está devidamente traçado, levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica e o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos daqui. Cromoterapia espiritual. A cromoterapia foi outra realidade antecipada por ensinamentos espirituais. Embora ainda não tenha conquistado o status de prática científica, há décadas vem sendo empregada largamente por inúmeros terapeutas no Ocidente. Mas já era utilizada por curadores há milhares de anos, como no Antigo Egito. Os médicos do espaço, através de incorporações em sensitivos ou materializados, sempre trabalharam com a ajuda das cores. O aparelho esférico com 3 cores cambiantes visto pelo professor Hermógenes, num centro espírita, foi apenas mais um dos inúmeros exemplos do amplo emprego dessas ondas energéticas de diferentes frequências. Quando visualizam os 7 principais chakras do corpo, os sensitivos percebem que cada um deles está associado a uma determinada cor do espectro do arco-íris. Isto havia inclusive sido comprovado, como já relatei, por experimentos científicos na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, no final dos anos 1980, em que eletrodos elementares, feitos de prata, cloreto de prata, foram afixados sobre a pele em zonas do corpo humano onde se situam chakras. Enquanto pacientes tinham seus chakras estimulados em sessões terapêuticas com o emprego de uma técnica conhecida como Rolfing, era registrada a frequência de sinais de milivoltagem baixa emitidos pelos corpos. Em paralelo, a sensitiva Rosaline Bruyere, do Centro de Luz Curativa, em Glendale, na Califórnia, observava a aura dos pacientes. Não só a estimulação dos chakras pela técnica terapêutica fora registrada pelos eletrodos, a partir das variações de sinais de energia nas regiões da pele pesquisadas, como as frequências das ondas eletromagnéticas estavam de acordo com as cores vistas pelos sensitivos. Os chakras estudados revelaram as cores indicadas por ensinamentos esotéricos orientais: raiz, vermelho, sacral, laranja, plexo solar, amarelo, coração, verde, garganta, azul, terceiro olho, violeta, e coronário, branco. Esta coloração, detectada por metodologia científica, de cada chakra implica uma prática curativa em que determinado chakra pode ser estimulado por sua correspondente cor, frequência eletromagnética do espectro do arco-íris. A partir desse princípio, entende-se por que os médicos do espaço e curadores espirituais costumam utilizar luzes coloridas em seus processos curativos. Todas as cores do arco-íris são usadas no tratamento do campo áurico de uma pessoa, pois cada uma delas produz seu próprio efeito em partes específicas da aura humana. Outro dado interessante, indicado pela pesquisa de Dr. Ant, é o de que a ativação de certos chakras parece provocar um aumento da atividade de outro. E mais, dentre todos os chakras, o do coração sempre se apresenta como o mais ativo. Esses resultados jogam mais luzes em procedimentos de médicos do espaço. Afinal, a caridade, compaixão para com o próximo e o aumento do amor próprio são sempre estimulados como forma de auxiliar na recuperação do enfermo, o que ajuda a fortalecer o funcionamento do chakra do coração, que precisa estar sempre mais ativo para facilitar a ponte entre as energias espirituais e terrenas. Além disso, algumas vezes, espíritos energizam, com seus aparelhos curativos coloridos, chakras de pacientes que, em princípio, nem estão diretamente relacionados a determinadas partes doentes do corpo. Ação curativa que contribui, dentro da relação dialética entre os chakras,
para fortalecer por tabela aquele mais associado à doença em questão ou estimular sistemas de defesa interna do organismo contra elementos patogênicos. No entanto, em paralelo ao tratamento dos chakras por raios coloridos, algumas atuações de médicos do espaço revelam um emprego mais amplo de energias cromáticas. Com seus aparelhos que materializam, esses seres aumentam a intensidade e a concentração de jatos de luzes para tratar partes necrosadas, desfazer coágulos e regenerar células cancerosas, entre outras técnicas. Espíritos que atuam no lar de Frei Luiz ensinaram para Rocha Lima que esses aparelhos polarizadores de luz são utilizados para tratamentos diversos. A luz branca intensa é empregada para aliviar dores, acalmar, neutralizar miasmas, cargas negativas que se acumulam nos corpos astral, etérico e físico da pessoa. A vermelha filtra as células positivas, sadias, anulando as negativas, como as cancerosas. A de cor verde, graduada e até o branco, é usada para eliminar coágulos, como tromboses. A amarela, vibrando para o alaranjado, também é muito utilizada para se exterminarem miasmas. Após participar de mais de 150 reuniões de materialização de espíritos, de 1994 a 2010, eu diria que, na média, as cores mais usadas pelos médicos do espaço em atuação no lar de Frei Luiz e no grupo da prece eram o vermelho e o branco. E o branco muito mais do que o vermelho. Mas por que essa preferência pelo branco? Curadores espirituais, como o Cipriota das Calos, sabem por experiência própria que, como regra geral, a cor branca é a mais segura para se usar em ações terapêuticas. Nunca fazemos mal a alguém quando projetamos uma bola de vibrante luz branca. Especialista em cromoterapia, o professor Paulo Larosa explica que o branco é mais utilizado pelos médicos do espaço porque, de uma vez só, eles aplicam nos doentes as 7 cores do espectro do arco-íris. Como o branco é a síntese de todas as cores, então a que o enfermo estiver precisando, o seu organismo vai absorver. E a que não estiver, será eliminada. Do ponto de vista do tratamento, as cores são empregadas de acordo com suas frequências vibratórias. Quando se refrata a luz solar, que representa a cor branca a traço, através de nuvens carregadas de gotas d'água ou de um prisma, por exemplo, surge o espectro do arco-íris, que vai do vermelho, a cor visível de mais baixa frequência vibratória, ao violeta, a de mais alta frequência. Quanto mais baixa a frequência de uma cor, mais energia telúrica ela possui, o que explica a sensação maior de calor que se tem quando alguém é submetido a ela. Quanto mais alta a frequência, maior a sensação de frio, de leveza. Assim, numa escala da mais baixa para a mais alta, tem-se o vermelho, o alaranjado e o amarelo, as cores mais quentes, e o verde, o azul e o anil, as cores mais frias. E no maior grau do espectro surge o violeta que, de tão sutil, é definido por Larosa como a cor da espiritualidade. Ao se basear nessa relação de frequências energéticas, médicos do espaço utilizam a cor mais adequada para cada caso. Às vezes, a pessoa está precisando de energia quente, telúrica, para ficar mais enraizada no mundo material. Usa-se então o vermelho. Às vezes, necessita acalmar-se, ficar mais relaxada. Neste caso, aplica-se o azul. Cada cor tem uma função primordial para a absorção e transformação dos metabolismos do corpo. Sem luz, você não consegue transformar nada no organismo. Todas essas ondas de energia vão crescendo dentro do organismo, metabolizadas pelos chakras, afirma Larosa, acrescentando que, em alguns casos, os espíritos usam ondas curativas cuja frequência nem pode ser vista, como infravermelho e ultravioleta. Se no tratamento de casos de câncer, por exemplo, os médicos do espaço precisam ativar a formação de glóbulos vermelhos no enfermo, eles usam jatos de cor vermelha ou infravermelha. Nesses casos, nada melhor do que o vermelho,
que trabalha no centro telúrico, no chakra raiz, que é energia vital, energia de formação, energia mãe. O vermelho é uma cor quente, telúrica, uma cor terra que gera energia. O sangue é dessa cor porque, caso contrário, não teríamos energia suficiente para, em contato com o oxigênio, gerar componentes calóricos para energizar o corpo. Tudo, obviamente, precisa ser usado com extremo cuidado, dependendo de cada caso. Uma energia quente utilizada em excesso, ou em quem não precisa, pode gerar irritação e até mesmo, em casos mais graves de pessoas atormentadas, provocar suicídios. Numa escala um pouco mais acima, surge o amarelo, que é o Sol, a força, um bom equilibrador de energias do corpo. Outro que equilibra energias é o verde, que também, segundo Larosa, é um regenerador celular espetacular. Mas equilíbrio completo mesmo pode ocorrer, dependendo da condição do paciente, com emissão da cor violeta. A luz violeta desintegra as células que não estão boas e intensifica a formação de novas células. Então, o violeta é o equilíbrio completo, corpo e perispírito. E a cor emergencial. Quando você joga o violeta, é porque a pessoa não conseguiu metabolizar todas as outras. Com luz astral, você intensifica o violeta e ela vai se redistribuindo e equilibrando os chakras anteriores ao coronário. É a história daquele sujeito que está morrendo no hospital e, de repente, tem uma melhora incrível. É que houve a metabolização do violeta no biofóton celular. Algumas cores são também empregadas para fixar elementos nutrientes no corpo enfermo. Dante Labate descreve reuniões de cura no grupo da Fraternidade Irmã Sheila, em Belo Horizonte, nos anos 1940 e 1950, em que espíritos como José Pegleber e José Grosso utilizavam aparelhos curativos que também emitiam luzes coloridas, assim como as dos médicos do espaço no lar de Frei Luís. Nem todas as projeções eram idênticas. Cambiavam a cor de acordo com a natureza de cada doença. Algumas se iniciavam avermelhadas, passando a branco cintilante. Havia jatos de luz para fixação de fósforo, cálcio e outros elementos, conforme informações de José Grosso. Eu também testemunhei esses mesmos espíritos, José Pegleber e José Grosso, usando os mesmos aparelhos curativos em sessões das quais eu costumava participar no Centro Espírita Grupo da Prece. No entanto, para que ninguém fique pensando que é preciso apenas colocar uma lâmpada colorida e sair por aí tratando enfermos, quero deixar bem claro 3 pontos. Primeiro, sempre serão necessários profissionais especializados, cromoterapeutas, curadores espirituais ou médicos do espaço, em tratamentos semelhantes, para não se colocar em risco a saúde do paciente, devido à aplicação de uma dose maciça ou mesmo de uma cor inadequada para determinada enfermidade ou estado geral do doente. Em segundo lugar, não existem milagres curativos, pois, como já disse, os enfermos têm que possuir força interior, merecimento e mapa kármico favorável. Por fim, a intensidade e a forma da aplicação de qualquer cromoterapia fazem diferença. A origem dessas luzes policromáticas e a condição do paciente para receber determinado tratamento são realçados por Rocha Lima 59 ao discorrer sobre a hierarquia espiritual, cujo nível de evolução dos seres é revelado por naturais diferenças de luminosidade. Para ele, a fonte do agente emissor é fundamental, pois o verde pode ser encantador ou tétrico e o azul pode ser tenebroso ou sublime. E completa, também, a capacidade de cada um para receber a luz, absorvê-la. Uma claridade é reconfortadora ou reconstituinte, um verdadeiro analéptico, ou, ao contrário, insuportável para quem não tiver capacidade físico-psicomoral para absorvê-la. Em terceiro lugar, existe outro grande diferencial nesse procedimento de cura,
Uma luz intensa e concentrada do aparelho de um médico do espaço tem mais chance de sucesso do que a simples aplicação de uma lâmpada comum colorida ou mesmo do tratamento cromoterápico de um terapeuta, por melhor que ele seja. A espiritualidade ensina que os seres de luz materializados têm mais condições de atuar diretamente no corpo astral, atingindo com mais facilidade as causas das doenças. Realmente, presenciar um médico do espaço trabalhando é algo especial. Fica-se com a impressão de que as luzes emitidas por seus aparelhos têm mesmo algo a ver com o raio laser. O laser é a projeção de uma luz coerente. Suas ondas eletromagnéticas têm frequência maior e se movem concentradas numa única direção, sem se espalhar como as da luz comum. Portanto, agem de forma mais intensa e penetrante do que as ondas eletromagnéticas da luz comum. Como o laser é luz potencializada, justifica-se seu amplo emprego na medicina. Mas embora a medicina terrena use o laser para cortes de pele e para atingir determinados órgãos afetados, de forma bem localizada, a ação dos raios de luz emitidos pelos aparelhos dos médicos do espaço revela-se muito mais profunda e intensa, algumas vezes ajudando a curar doenças graves das quais os médicos não dão mais conta. Para Paulo Larosa, a comprovação do uso de raios curativos superiores à ação do laser, provenientes de dimensões astrais, é que se trata de uma luz com potencial regenerador imediato. A frequência desses raios é superior ao laser. Até porque é uma luz que destrói e regenera partes enfermas do organismo. E o laser só destrói, ele bate e desintegra. De tão potentes e sutis, nem conseguimos visualizar alguns raios curativos, que são invisíveis aos nossos olhos por se tratar de luz a mais de 300.000 quilômetros. Numa reunião em 1972, em que foi retirado um tumor cancerígeno de um paciente, Frederick von Stein informou que usar um raio superior ao laser para fazer o corte, a restauração e asepsia das áreas adjacentes contaminadas, tendo sido desintegrado grande parte do material retirado. Perguntei ao professor de física Paulo Larosa qual sua avaliação sobre esses jatos de luzes curativas superiores ao laser. Aqueles aparelhos aumentam a velocidade do comprimento de onda. Com isso, aumentam a concentração do feixe de luz, que vai agir muito mais rapidamente, desintegrando as células que não estão boas, constituindo a formação de novas células e reequilibrando o organismo. Nessa frequência superior à da luz comum, ele elimina as células doentes mais facilmente, possibilitando que as células boas se reproduzam mais rapidamente. A velocidade é superior à da luz, é maior. Em sessões de cura com espíritos materializados promovidas pelo médium Lívio Rocha, no grupo da prece, médicos do espaço como Zé Grosso me informaram que, algumas vezes, usavam aparelhos de tratamento que emitiam raios gama, de cobalto e também de rádio, entre outras energias, que nem sempre eram conhecidas por nós. Em uma reunião realizada em 15 de maio de 2010, por exemplo, enquanto eu era tratado por um aparelho esférico e transparente, semelhantes a uma bola de cristal, com filamentos dentro que emitiam tênue luz branca, perguntei ao espírito materializado Palminha que tipo de energia curativa era aquela. Sua curta resposta: é uma energia curativa que vocês na Terra não conhecem. Em outra reunião, em 14 de fevereiro de 2009, Zé Grosso segurava um aparelho curativo ao lado de André Rossi, um dos integrantes do grupo da prece. Esse aparelho emitia raios de substâncias químicas conhecidas aqui na Terra, mas dos quais eu nunca ouvira falar sobre seu uso integrado para tratamento de enfermidades. André perguntou que tipo de emissões curativas eram aquelas, e o espírito materializado respondeu de forma pausada: de cobalto, alumínio e mercúrio. Mesmo no caso dos jatos de luz que podemos observar, e que, mesmo não sendo, se assemelham, pelo menos visualmente, ao raio laser traço, sua alta intensidade é indiscutível.
Toda vez que médicos do espaço emitiam de forma mais prolongada seus raios curativos, o que era mais comum no lar de Frei Luiz Traço, eu ficava com a vista cansada. A partir da reunião promovida no grupo da prece em 12 de abril de 2008, ficou claro para mim que, em alguns casos, os espíritos utilizam realmente raios laser em seus processos de cura, além de outras energias ainda desconhecidas pela humanidade. Inclusive, corroborando a análise de Paulo Larosa, me certifiquei de que esses aparelhos emitem raios concentrados. E mais, dependendo da vontade do espírito, podem mudar durante a intervenção curativa. Ou seja, o aparelho em uso pode ser desmaterializado, para, em seguida, outro ser materializado no lugar. Nessa reunião esclarecedora, eu estava deitado em uma maca ao lado de uma mulher em tratamento. Ao ouvir no escuro a voz de Zé Grosso, percebi que o espírito estava ao meu lado, e visualizei um aparelho que portava emitindo raios brancos no abdômen da paciente. Levantei então minha cabeça e a virei para o lado para tentar observar melhor o equipamento. Ao enxergar no escuro meu movimento de pesquisador, o espírito materializado começou a falar comigo, em sueco alto. São raios luminosos concentrados, não são difusos. Você continua aí no escuro, e aqui tá claro. Parece luz do luar, né? De fato, aquela luz tênue era projetada de forma concentrada no abdômen da mulher, mas não se dispersava na escuridão ambiente. Em seguida, mais uma surpresa, Zé Grosso virou-se em minha direção e pegou minha mão direita. Ao retirar sua mão de dentro do manto ectoplasmático que usava, para segurar a minha, senti o tecido roçar no meu pulso. Estava de fato pegando em uma mão grande igual a de um ser humano. O espírito materializado começou então a emitir raios semelhantes aos do luar na altura do meu baixo ventre e sexo. Senti um ligeiro calor penetrando em meu corpo, e falei, é quentinho, né? Daí, ele respondeu, isso é uma pedra de rádio. Na medida em que a luz emitia e apagava, perguntei-lhe se ele controlava o aparelho com o poder da mente. Sua resposta, com a minha vontade. E troco o aparelho de acordo com minha vontade. Em seguida, o aparelho apagou-se e, em instantes, comecei a ver um ponto de luz descendo sobre mim, de uma altura mais alta de onde estava o aparelho anterior. Um espetáculo, abaixando-se lentamente, vislumbrei, num tom branco leitoso, bem tênue, também feito luz de luar, uma linda pirâmide, toda iluminada, com a base voltada para minha barriga. Zé Grosso afirmou então, agora é uma pirâmide. Você tá vendo? Naquela escuridão, consegui distinguir um aparelho inusitado de uns 20 centímetros de altura. Uma pirâmide perfeita, sutil, linda. Como eu vi a base da pirâmide iluminada, achei que o espírito materializado segurava por cima, talvez por um fio atado ao seu vértice. Ou será que a pirâmide flutuava no espaço, levitando? Quem vai saber? Devia ter perguntado, mas estava naquele instante tentando deixar de lado meu faro de pesquisador para me concentrar nas energias curativas que, com certeza, iriam revigorar meu organismo. Finalmente, cerca de 1 minuto depois de surgir no escuro, a pirâmide se apagou. Em seguida, porém, colado ao meu dorso direito, onde estava Zé Grosso em pé, ao lado da maca, vi outro ponto de luz branca, também feito luar, apagando e acendendo. Isso é um emissor de laser, me disse o espírito materializado, sem que eu nada tivesse perguntado. Logo após, quando o aparelho se apagou, ele pegou carinhosamente minha mão direita, e falou, graças a Deus. E se foi. Apesar dessa experiência inusitada com Zé Grosso, não seria a primeira nem a última vez que eu teria a chance de testemunhar que os efeitos de luzes desses aparelhos espirituais são realmente incríveis. Luzes de várias cores jorram de forma contínua, às vezes intermitentes, feito relâmpagos. Outras vezes, giram de maneira férica como um estroboscópio, outras ainda,
pulsam lentamente, diminuindo e aumentando de intensidade, como num pulsar cardíaco. Já percebi também, várias vezes, um foco de luz de determinada cor e, dentro dele, um ponto, menor ainda, de outra coloração. Na reunião de 8 de novembro de 2003, por exemplo, Frederico usou num enfermo um aparelho cuja ponta emitia uma luz branca e, no meio dela, existia um pequeno foco violeta. Aliás, o emprego dessa sofisticada aparelhagem do astral é para mim uma das maiores provas da veracidade das materializações de espíritos. Mesmo que seja possível alguém portar na mão um pequeno, e potente, aparelho que imita jatos semelhantes ao raio laser, funcionando à base de microbaterias, como explicar seu poder curativo? Aparelhos com luzes que mudam de forma, de cor e de intensidade a todo momento, dependendo do tratamento do paciente. E mais, cujos raios luminosos não dispersam, nunca clareando o ambiente, por mais intensos que sejam, apenas transformando-o, no máximo, em algo semelhante a uma noite de lua cheia. Mas, afinal, que aparelhos materializados são esses? Que energias emitidas são essas? Por mais etéreas e surpreendentes, tem que possuir algum tipo de correspondência com as vibrações eletromagnéticas terrenas. Caso contrário, o corpo humano não teria condições de absorvê-las. Isso fica claro quando o físico do espaço Giuseppe Gleber, ao responder à pergunta sobre a possibilidade de se produzirem fenômenos luminosos nas sessões de cura, explica que, em geral, a espiritualidade usa cores mais adequadas para o padrão vibratório humano. Uma vez que temos domínio de todas as vibrações, logicamente, temos também o poder de impregnar as luminosidades ectoplasmáticas com cores, dentro de certos fatores padrões. Entretanto, existe um limite de cores e vibrações que vão do vermelho ao azul, classificados como cores bases, comumente usadas nestes trabalhos, quando desejamos ou temos tempo e energia bastante para isso. É preciso não esquecer que utilizamos energia vibratória oriunda das forças dos meus irmãos, sem o que não podemos atuar. Questionado então sobre a mecânica de utilização dessa aparelhagem, Gleber dá uma pálida ideia do que seria, mais uma vez mostrando a importância de se adequar seu uso às vibrações humanas. É preciso nunca se esquecer de que nós, as entidades espirituais que aqui trabalham, pertencemos a um plano imediato ao dos irmãos. Somos de terreno vibratório quase idêntico. Os aparelhos que existem na Terra existem em nosso plano, logicamente, bastante melhorados pela facilidade de que gozam os espíritos, facultada por melhores estudos e ajuda superior que recebem diretamente. Assemelham-se bastante aos aparelhos terrenos. Funcionam alimentados por energia vibratória irradiada e é somente neste ponto que reside a diferença. No campo espiritual, o seu funcionamento é simples e constante, permitindo o uso equilibrado como equilibradas são as suas vibrações. Quando são trazidos para reuniões terrenas, passam a funcionar alimentados pela força vibratória do ambiente ao qual são equiparados, sofrendo um rebaixamento em suas vibrações. Por isso, é preciso novamente ressaltar a importância do adequado preparo prévio dos participantes de sessões de efeitos físicos. Não foi à toa que o próprio Giuseppe Gleber materializado, mas desta vez em uma reunião promovida pelo Grupo da Prece, em 12 de junho de 2010, deu um pito em todos nós após um início difícil dos trabalhos, em que, devido à falta de harmonização energética adequada, espíritos como Palminha levaram mais de 1 hora para conseguir se materializar. Ao surgir no ambiente, Gleber reafirmou a importância de termos disciplina, preparando-nos adequadamente, não só fisicamente, com a adoção de uma dieta especial, mas também do ponto de vista energético, do nosso pensamento, evitando, por exemplo, entrar em discussões ou cultivar sentimentos de raiva. Com sua voz metálica e sotaque alemão,
Ele esclareceu então que os aparelhos empregados nas sessões são materializados pelos espíritos e emitem energias curativas de outras dimensões, mas que sua potência, ou seja, seu potencial de cura, depende da qualidade de energia ectoplasmática dos médiuns. Mas, em linhas gerais, como são esses equipamentos que trabalham sob a força do pensamento desses médicos do hiperespaço? O médico Paulo César Fructuoso já teve inúmeras oportunidades de ver, bem de perto, alguns desses aparelhos. Como costuma sentar-se numa cadeira junto a uma das macas de atendimento da nave de materialização do lar de Frei Luiz, encontra-se numa posição privilegiada de observador. Frederic von Steen costuma segurar um aparelho luminoso de forma ovalada que, como revelou a Paulo César, é um cristal. É um cristal que emite uma luminescência energética comandada pelo próprio pensamento da entidade. Essa luminescência energética exalada por esses cristais tem, de alguma forma, capacidade de desagregar os nossos tecidos em sua essência molecular, depois reintegrando-os novamente. Como isso ocorre, foge completamente ao nosso conhecimento. Assim como Paulo César, eu também já tive inúmeras oportunidades de observar, bem próximo dos meus olhos, alguns desses aparelhos, em sessões de efeitos físicos com o médium Lívio Rocha. Espíritos de luz, como José Grosso e Palminha, me confirmaram então que são cristais que emitem raios curativos a partir do comando de suas mentes. Alguns de rara beleza e delicadeza, como um aparelho com cabo delgado e ponta em formato de linda rosa que Sheila costumava materializar. Feito de material sutil que lembrava mesmo um fino cristal de louça antiga, emitia a tênue luz branca leitosa de suas pétalas, pulsando na cadência de batidas de coração. Na reunião de 10 de novembro de 2007, ao perceber minha curiosidade em estudar o inusitado aparelho, Sheila segurou a menos de um palmo dos meus olhos, emitindo luz pulsante. Perguntei então de onde trazia aquela rosa curativa. Do nosso lar, respondeu, com seu sotaque germânico, e se afastou de mim para tratar outras pessoas. Minutos depois, para minha surpresa, ela se aproximou de novo e enrolou em meu pescoço um tecido branco, de tênue luminosidade branca, que lembrava um cachecol encorpado, com pequeno volume. Senti como se tivesse sido envolvido por um tecido semelhante ao de um cortinado engomado, meio durinho. Mas com um detalhe especial, esse cachecol espiritual era feito de um tecido translúcido e, dentro dele, pulsava a luz branca leitosa. Perguntei então a Sheila de que era formado esse equipamento para tratamento espiritual. Sua sucinta resposta: de ectoplasma. De fato, em termos de modalidades de aparelhos de cura espiritual, essa sessão foi uma das mais marcantes da minha vida. Logo que Sheila se afastou, Zé Grosso se aproximou e passou a tratar meu peito com uma espécie de almofadinha espiritual, passando-a várias vezes nas proximidades do meu coração. Com formato retangular, pequeno, como se fosse um mini travesseiro fofinho, era também feito de tecido ectoplasmático translúcido, o que me permitiu observar uma tênue luz branca leitosa pulsando dentro dele. E mais, parecia não ter peso, pois, apesar de eu estar sentado, aderia ao meu peito sem cair, a cada aplicação do espírito, como se estivesse sendo manuseado em plastro. Os espíritos que atuavam no grupo da prece sabiam do meu trabalho de pesquisador, e viviam me incentivando a prossegui-lo, inclusive autorizando que eu gravasse suas falas e ensinamentos com o meu gravador digital. E sempre procuravam, principalmente Zé Grosso, Palminha e Sheila, me mostrar de perto os aparelhos de cura que materializavam do astral. Uma vez, na sessão promovida em 8 de março de 2008, Palminha se aproximou e começou a passar um aparelho luminoso na altura do meu tórax, concentrando emissões intermitentes de luz em meu coração. A menos de um palmo dos meus olhos, pude distinguir, em meio à escuridão,
Um aparelho com uma ponta arredondada menor do que uma bola de tênis, de onde piscava uma tênue luz branca leitosa. Após o tratamento energizador, perguntei se aquele aparelho era um cristal e se possuía um cabo, para que Palminha pudesse segurá-lo com sua mão materializada. Sua resposta: sim, tem um cabo, é para não queimar. É um cristal, é uma pedra de rádio. Ato contínuo, passou a rodar na minha frente o estranho aparelho, mas desta vez com a ponta acesa o tempo inteiro, sem piscar, em movimentos circulares de uns 20 a 30 centímetros de diâmetro. O médium Paulo Larosa avalia que esses cristais com poderes especiais são, na verdade, cristais líquidos. Segundo ele, os médicos do espaço podem até usar cristais sólidos se quiserem, mas é muito mais lógico que empreguem os líquidos, portanto têm mais capacidade de concentrar energias e também de refratar a luz. Mas o que é um cristal líquido? O que é o cristal líquido? Você pega o cristal bruto, coloca numa forja e aumenta sua temperatura a tal ponto que possa mudar de estado físico. Ele fica líquido ou pastoso. Depois, você o condensa rapidamente. Então, quanto mais calor levar o cristal, mais purificado vai ficando. Ele é líquido no nome. É considerado líquido por causa da facilidade que a energia tem para passar por um líquido e se refratar, algo muito melhor do que a facilidade que aquele mesmo raio curativo teria para se refratar num cristal cheio de impurezas, num sólido impuro. Mesmo no escuro da nave de materialização do lar de Frei Luís, o médium vidente Eduardo Fructuoso, pai de Paulo César, conseguia visualizar detalhes desses equipamentos curativos. Segundo ele, os aparelhos mudavam de forma, tamanho e função de acordo com os objetivos do tratamento em questão. De fato, algumas vezes, como já observei, Frederick von Stein materializava aparelhos diferentes em meio ao tratamento. Na reunião de 22 de novembro de 2003, por exemplo, quando atuava num enfermo, ele começou empregando um aparelho arredondado que emitia luz vermelha, com um pequeno foco branco no meio. Repentinamente, o equipamento ganhou uma forma alongada, de onde eram emitidas luzes brancas de 3 pontos diferentes, que lembravam um gomo com 3 lâmpadas fluorescentes longitudinais. Fontes de luzes que ora pulsavam, ora espocavam feito o flash de uma câmara fotográfica. E a exemplo do que ocorreu comigo, com a pirâmide materializada por Zé Grosso no grupo da prece, Eduardo já observou no lar de Frei Luís aparelhos em forma piramidal, e até semelhantes a uma caneta. Costumava também perceber um aparelho em forma de cone que ia se afunilando. O espírito segurava na mão sua parte mais estreita, e a mais larga, de onde emite luz curativa, direcionava para o enfermo. Como percebi várias vezes, olhado à distância, esse cone parecia ter o formato de uma lanterna comprida. Muitas vezes, de sua extremidade saía a luz apenas de um ponto só, outras vezes, havia como que um disco girando em torno do eixo do cone, com várias lâmpadas minúsculas na borda. Eram aparelhos variados, alguns, seriam todos, à base de cristais especiais a emitir cores e intensidades de luzes diferenciadas. Uma vez, em 1994, eu vi Frederick portando um objeto que, de longe, me lembrou o formato daquelas lanternas de popa de embarcações. No centro, um foco de luz alva, bem luminosa, com um tom que me lembrou o de lâmpadas de neon que iluminam estátuas em praça pública. Em outra reunião, em 4 de outubro de 2003, ele usou um aparelho que eu nunca tinha percebido. Antes de seguir para os leitos, para mais uma rodada de tratamento, aconteceu algo pouco comum, provavelmente uma prova que desejava dar sobre sua real individualidade. Frederick abriu a cortina da cabine e, por vários segundos, deixou seu aparelho aceso, emitindo luz branca constante, sem piscar, sobre Gilberto Arruda, deitado em transe. Pude então perceber que era um aparelho comprido em que a fonte luminosa,
feito filamentos de luz, acoplada à sua face inferior, acompanhava todo o comprimento longitudinal do instrumento curativo. Talvez fosse o mesmo aparelho que o veria usando no mês seguinte, em 22 de novembro. De tão delgados e compridos, seus filamentos de luz lembravam gomos de lâmpada fluorescente. Em geral, tanto no lar de Frei Luís como no grupo da prece, observava com maior frequência o uso dos aparelhos com formatos parecidos ao de um cone e ao de uma pedra ovalada luminosa, do tamanho de uma bola de tênis, que espíritos como Frederico e José Grosso seguravam entre os dedos de suas mãos. Segundo Eduardo Fructuoso, esses aparelhos lhe davam a impressão de serem mesmo cristal. Poderoso vidente que já deu inúmeras provas de seus dons mediúnicos, ele me disse também que, às vezes, os médicos do espaço materializavam pequenos artefatos, como se fossem discos, uns chips, umas pastilhas, que colocavam na região afetada pela doença. São aparelhos minúsculos para ficar irradiando no local a ser tratado. A professora Thais Vaz Rocha dos Santos foi testemunha, em 1982, juntamente com o médico Paulo César Fructuoso, do uso de algo similar ao descrito por Eduardo. Numa sessão no lar de Frei Luís, o médico do espaço Frederic von Steen fazia uma série de tratamentos em Caroline, filha de Thais e do professor Carlos Francisco dos Santos, portadora de linfoma extremamente agressivo. Numa reunião, ele surgiu materializado e, com muito carinho, se acercou da menininha e disse: "Caroline, é titio Frederic, vira de costinhas." Ele desnudou então a região da parte baixa de sua medula e, com um aparelho luminoso em uma das mãos, iluminou o campo cirúrgico para que Paulo César e Thais observassem a operação que iria realizar. Com os dedos, abriu um corte, revelando sua medula, e enxertou nela um pequeno objeto arredondado que classificou de uma célula máter de Cilidium. Segundo Thais e Paulo César, tinha forma de um disco achatado, um pouco maior do que um botão de camisa. O Paulo César, relembra Thais, não entendeu o nome e perguntou: "Cilidium?" Frederic repetiu: "Não, Cilidium. Isso você não conhece, não vai existir ainda na Terra. Esta célula tem a função de emitir vibrações para regenerar as outras. Vai emitir linfócitos saudáveis e não os atípicos, melhorando a condição dela. Toque, pode tocá-la, mas cuidado que ela é gelatinosa e você pode esmagá-la." Paulo César tocou-a, e Frederico fechou o corte que havia feito dando uma leve palmadinha no bumbum dela, e disse assim: "Saiu um pouquinho de sangue porque eu peguei um vasinho." A filha acabaria falecendo pouco tempo depois, em 1983, mas Thais lembra que ela andava fraquíssima e, depois desse enxerto celular, teve uma melhora extraordinária. Os médicos terrenos não sabiam explicar como os linfócitos atípicos tinham caído tanto, como o fígado e o baço tinham voltado ao tamanho normal. Com sua grande experiência em sessões de materialização, Rocha Lima compilou relatos impressionantes sobre esses aparelhos curativos. Numa reunião realizada em 22 de maio de 1971, ele registrou a materialização de uma entidade alta e corpulenta que disse se chamar Ramã, e que passou a cuidar dos enfermos com um aparelho que ainda não tinha sido visto no centro espírita. Surge no canto do reostato um aparelho de uns 35 centímetros de comprimento e uns 25 centímetros de diâmetro, com a forma esferoidal, girando, oscilando, com duas luzes dentro, amarela e alaranjada, tendo na extremidade inferior uma saliência de onde saíam jatos de luz dourada. O aparelho vibra sobre o recinto. Ondas de perfume invadem a sala. Às vezes, o aparelho apresenta, na parte superior, um círculo que gira velozmente. Tem ranhuras ou grades longas e grossas, e nos intervalos destas, grades mais finas, paralelas. Em seu interior, há como um gás amarelo alaranjado, e tem embaixo um apêndice, como uma teta, por onde jorra luz verde carmesim.
É um aparelho para novas técnicas de cura, de alta espiritualidade. Em casos especiais, em geral quando deseja fornecer alguma prova sobre a realidade espiritual Frederick von Stein emprega as mãos para abrir o corpo de enfermos e arrancar uma massa tumoral ou alguma parte necrosada. Mas, na maioria das vezes, usa mesmo seus aparelhos curativos luminosos, que têm um poder de penetração que só é possível com jatos de luz extremamente intensos e concentrados. Tudo muito bonito, sutil. Uma vez, em 6 de abril de 2002, fui uma das pessoas atendidas numa das macas da nave de materialização, sendo chamado de surpresa por Frederick,